ideias para brincar enquanto estamos em nossas casas, nós vamos trazer aqui uma sugestão bem simples, mas muito potente para brincar com os bebês e as crianças. A ideia é fazer uma brincadeira inspirada no cesto de tesouros. Aqui nós vamos chamar de Caixa dos Tesouros. Nela nós vamos utilizar objetos da nossa casa, já que são artefatos culturais e são cheios de sentidos e possibilidades. Nós sabemos que os bebês e as crianças só compreendem as propriedades dos objetos se eles tocarem, se eles experimentarem. Isso é o que nós chamamos de experiências sensoriais. Quando um bebê ou uma criança tem a oportunidade de experimentar objetos diversificados, ela apreende, ela nomeia e ela tem a oportunidade de entender qual é a função social daquele objeto. Então, quando ela experimenta um outro objeto com características diferentes, ela se torna capaz de comparar as propriedades de um objeto e do outro. E nesse movimento de comparação, de experimentação, faz com que a criança tensione o que ela já aprendeu com a novidade que ela está experimentando. Então, nós podemos dizer que é na vida cotidiana que os bebês e as crianças se desenvolvem, que elas aprendem. E a aprendizagem é um fator vital para o desenvolvimento, porque ela antecede, ela possibilita e ela impulsiona o desenvolvimento humano. A princípio, o cesto de tesouros foi pensado para bebês que são capazes de permanecer sentados confortavelmente ao redor de um recipiente, especialmente para aqueles que ainda não caminham, porque assim eles se dedicam mais à exploração dos objetos do cesto. Normalmente, quando um bebê já anda, ele tende a se levantar e explorar outros objetos no ambiente e acabam se dispersando dessa proposta. Mas nada disso impede que proponhamos isso para crianças de outras idades, porque as crianças são curiosas e gostam de explorar sempre. Além disso, aquelas crianças que já estão na fase do faz de conta podem explorar os objetos de forma diferente, dando asas à imaginação, por exemplo. Então, para fazer a caixa de tesouros, você vai precisar de um recipiente sem alça, com fundo plano e resistente para que não tombe para os lados caso o bebê se apoiar. A ideia é usar materiais mais naturais, como balaios, cestos, enfim. Mas se não for possível, vocês podem lançar mão de potes maiores da sua casa, como bacias, por exemplo, ou então caixas de papelão. É importante escolher sempre objetos do cotidiano da criança, como utensílios de cozinha, potes de diferentes tamanhos, objetos de higiene pessoal, frutas inteiras também. É sempre bom evitar brinquedos de plástico, aqueles altamente estruturados, que são esses brinquedos prontos. Isso porque o brinquedo pronto ele já está dado, ele é o que é e não tem muita possibilidade para a criança criar, imaginar ou transformar. Um aspecto que precisamos observar é quanto à segurança, quanto à ausência de bordas, se são pontiagudos, se tem peças pequenas, por exemplo, que podem ser engolidas. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma garrafinha com um pouquinho de macarrão, mas eu me certifiquei que estava bem fechado para deixar para a criança brincar. Outra coisa importantíssima é quanto à higienização dos objetos, ainda mais agora nesse contexto que estamos vivendo, com o coronavírus, enfim. Nós aqui vamos mostrar algumas sugestões com objetos de propriedades variadas, como tecidos. Aqui eu uso um tecido amarrado com argolas, por exemplo, de cores variadas e texturas variadas. Lembrando sempre que é muito importante observar a segurança e que essa proposta deve ser realizada sempre sob a supervisão de um adulto. Depois, com os objetos selecionados, é só convidar os bebês e as crianças para explorarem e se lançarem a novas descobertas. Então, se vocês, professores ou familiares, quiserem apresentar o cesto de tesouro para as crianças, depois vocês poderiam fazer um registro sobre os olhares, os gestos de encantamento sobre isso.
Para finalizar, vamos ficar com o registro realizado pela família do Islã enquanto ele brincava com sua caixa de tesouros.